Isso, agora diretamente para o nosso canal, 9º dia de propósito, dia de quebrar os altares do medo. Amém? Quem está com medo aí, diga amém. Não, ninguém está com medo, então tá bom. Livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 8 ao verso 10, diz assim, Gênesis 3, do 8 ao 10, isso aí, se aproxima de alguém que tem uma Bíblia de ouro, aí toda brilhosa, capa dura, é isso aí, vamos lá. Diz assim o texto: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, tive medo, porque estava nu e escondi. Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 10, poder se assentar, igreja. Bem? Hoje nós vamos falar sobre o medo, questão do medo. O que é o medo, né? O medo, ele é dicionário, o medo, ele é uma resposta natural a uma ameaça percebida. Então você percebe uma ameaça, é um sentimento natural, uma resposta que você tem, e ele nos coloca em estado de alerta, seja por ameaça física ou psicológica. Quando o perigo é envolvido, o medo vai embora. Então o medo nada mais é do que um sentimento. Você percebe uma situação ali adversa e surge aquilo lá, mas quando aquele problema é resolvido, o medo vai embora, o medo acabou, tá certo? Mas tem uma outra coisa, tem uma extensão de tudo isso, que é o pavor. O que é o pavor? O pavor é a forma extremada do medo, né? Ele pode desencadear a situação da mais generalizada possível aí, ok? O pavor, ele existe mesmo que não exista a presença do perigo real. Então o pavor é um medo ampliado, ou seja, o problema já acabou, mas a pessoa está tão apavorada que ela continua com medo. Então, enquanto o medo é algo natural, que faz parte da vida do ser humano, tá certo? O pavor é um medo ampliado, um medo exagerado. A gente conhece gente que tem medo de muita coisa, né? Tem gente aí que tem medo de barata. Por que a barata? A barata voa, tá, mas a barata voa, mas não tem nada que um chinelo não resolva ela lá, né? Mas daí você já começa a vai que essa barata voadora, além de ser voadora, ela é especialista em tirar o chinelo da minha mão. Quer dizer, tem gente que pensa tudo isso daí. Tem medo da barata? Você é capaz de matar uma barata, mas uma barata jamais vai conseguir matar você. Outras pessoas têm medo do que mesmo? Tem medo de aranha, né? De repente você tem medo de aranha. Outras pessoas têm medo de rato, né? Tem medo não, tem o quê? Pavor, porque vai que esse rato, né? Vai que esse rato é um ratatouille lá que resolve fazer comida lá, vai me usar como prato principal. Medo, pavor. Então a gente começa a entender essas coisas. Tem outras pessoas que elas têm medo, por exemplo, de altura. Tem medo? Não, tem pavor de altura. Tem pavor de altura. Para ela, o máximo já não chega perto de janela, não chega perto de grade, porque tem medo. Isso é pavor. Isso é terrível. E outros tipos de medos mais variados. Tem gente que tem medo de minhoca. Tem gente que tem medo de galinha, cachorro, gato. Tem gente que tem medo de gente. Tem gente que tem medo de gente. A famosa síndrome do pânico. Medo de gente. Medo de estar no convívio social. Tem pessoas que têm medo de casar, medo de ser feliz. Tem os medos, eles são dos mais. Medo de dirigir. Medo de dirigir. Tem gente que tem medo de dinossauro. Já pensou se vem um dinossauro aí e me atropela no meio da rua? Mas não tem não. Para aquela pessoa tem medo. Então medo é uma coisa comum, mas o pavor é algo totalmente exagerado. E a gente precisa quebrar esses princípios de medo na nossa vida. Vou colocar alguns pontos aqui para você refletir e para você entender em que parte da sua vida isso aí está te afetando. Por exemplo, Adão teve medo por quê? Porque ele foi pego. Ele foi pego não, porque ele estava lá, enquanto ele errou, o máximo
que ele teve, que foi o que? Foi vergonha. Ele percebeu que ele estava nu, e ali ele foi rapidinho, foi tentar resolver a situação. Até ali ele está tranquilo. Mas quando ele ouve a voz de Deus, diz o texto, eu me escondi porque eu ouvi a tua voz passeando pelo jardim, e por isso eu me escondi. Então Adão teve medo, porque ele foi o quê? Porque ele foi pego. Ele foi pego no seu lado. Então toda vez que a gente é pego no nosso lado, nós sabemos que vai ter o quê? Vai ter consequências. E aí a gente passa a ter medo do quê? Medo daquilo que vai acontecer, porque nós somos pegos ali naquele problema, né? Mas muitas vezes a gente tem medo, mas também não tem vergonha na cara, né? A gente tem medo, sabe que vai dar ruim, vai lá, faz assim mesmo, se der ruim faz parte do negócio, correto? Mas não é isso que devemos fazer. Então é melhor muitas vezes que nós aprendemos que a obedecer do que a sacrificar. Então medo é uma desobediência muitas vezes. O medo ele pode ser real ou ele pode ser psicológico. Há pessoas que estão debaixo do medo psicológico. Não vai dar certo, não vai conseguir. A gente vai tratar isso mais à frente aqui, ok? Então, para a gente vencer o medo, para a gente vencer esse sentimento, nós temos que ter uma atitude totalmente diferente do medo. Então, vamos tomar como exemplo Davi. Davi era pequenininho, Golias era gigantão, ok? Davi tinha medo? Não, aparentemente não, porque ele vai lá e enfrenta. Mas ele não tomou algumas precauções? Bom, ele foi lá só na conversa? Não, ele foi lá e pegou logo 5 pedras, né? Eu vou enfrentar, é perigoso, mas eu vou levar 5 pedras. Mas se ele era tão bom, por que ele levou 5? Porque é melhor você prevenir do que você pego de surpresa. Aqueles 3 que estavam na fornalha de fogo ardente, eles tinham medo? Não tinham medo nenhum, mas eles reconheciam o perigo, tanto que disseram que, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se não quiser livrar, não vai ser esse fogo aí que vai nos deter, vai nos impedir de adorar a Deus. Então, o medo, ele exerce isso para nós. A gente vai sempre ver na Bíblia Sagrada pessoas que elas sabem do problema e elas se precavem diante do problema. Agora teve alguém na Bíblia que é muito interessante, que é Gideão. Gideão tinha medo? Tinha. Onde que ele trabalhava? Trabalhava escondido lá no lagar, com medo que os midianitas viessem e roubassem aquilo que ele tinha. Mas ele foi chamado por Deus como homem. Então muitas vezes nós temos medo, que tem situações que a gente tem que resolver e a gente não sabe como resolver. E olha só que tem uma coisa, Gideão ele foi encorajado, ele foi para a luta? Ele foi para a luta. E quando ele foi para a luta, ele tinha um exército enorme, ele tinha mais de 32 mil pessoas. Aí Deus fala assim, olha, tem muita gente aí do seu lado. Tem Deus? Tem. Manda voltar quem? Olha só que coisa interessante. Manda voltar quem? Os medrosos e os covardes. Juízes capítulo 7, verso 10. Então veja só. Gideão estava indo para uma guerra com medo. O que ele atraiu? Ele atraiu um exército de pessoas com medo. Está entendendo isso? Sim. Então quando você está com medo, o que você vai atrair? Você vai atrair pessoas que estão também com medo. Você vai atrair o medo para você. E Deus fala assim, olha, ainda tem muita gente aí, vamos tirar mais um pouquinho aí, mas vamos tirar mais um pouquinho, porque também tem gente que está distraído. E por fim ficou apenas aqueles 300 valentes. E mesmo assim Gideão falou assim, e agora, como é que vai ser? Deus precisava convencer Gideão de que ele era maior que até mesmo aquele exército de 300 pessoas, e quando ele chega lá no arraial dos midianitas, ele escuta a conversa que Gideão, que alguém tinha tido um sonho, que Gideão chegava e já vencia tudo, ou seja, aquele exército dos midianitas já estava derrotado, porque ele já estava o quê? Ele já estava com medo. Então quando você está debaixo do medo, você vai trazer para a sua história situações de pavor, situações de medo exagerado, porque cada um de nós temos uma história, certo?
Cada um de nós tem uma história de conquista e história de derrota. E muitas vezes nós vamos ligar a nossa história de derrota com algo que aconteceu no passado e que na nossa mente pode acontecer no presente. O que é isso? Isso é o pavor. Então você pega lá a tua história e você vai descobrir que você teve uma série de fracassos e agora você está tentando ir para um momento bom. Mas ao invés de você se encher de fé, de encher de ousadia, você se enche do quê? De medo. Por quê? Porque lá atrás, em algum momento da tua história, você foi o quê? Foi derrotado. Então histórias no mundo espiritual estão sendo contadas ao nosso respeito. Lá em Josué conta a história lá que Jericó foi fechado. Jericó foi sitiada, né? E Raabe pega aqueles homens que foram ali espiar e fala assim para eles: olha, eu bem sei que o que o Senhor deu essa terra para vocês, porque a gente tem ouvido falar daquilo que aconteceu lá, além do mar, de como que vocês venceram, como que o mar havia sido secado há 40 anos atrás, e a conversa ainda estava acontecendo, que aquele povo que estava caminhando no deserto, tinha um Deus que secava o mar, tinha um Deus que mandava comida, tinha Deus que devorava os inimigos daquela nação. A notícia estava acontecendo, eles nem sabiam disso, porque as pessoas lembravam, pensavam deles, e as pessoas estavam com medo. As muralhas de Jericó estavam cercadas, porque elas estavam com medo. Estavam com medo. O texto diz que eles chegaram e disseram assim: olha, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum. Então o que o medo faz? O medo tira o nosso ânimo. Por que você não está fazendo o negócio? Porque eu estou com medo. Medo do quê? Medo que não vai dar certo, medo que vai estar aqui errado. Já tentou fazer algum trabalho na faculdade? Por que você evita fazer o trabalho? Você está aqui com medo de fazer errado. Então, aí agora entre fazer errado e não fazer, o que é melhor? Não fazer ou fazer errado? Não fazer. Não fazer é pior ainda, porque na tentativa de fazer errado ainda pelo menos há uma tentativa. Ou seja, entre o medo e a covardia é melhor você ter medo do que você ser covarde. E muitas vezes nós somos tomados de um medo tão grande, de um pavor tão grande, que em vez de nós tomarmos uma atitude, a gente acaba se acovardando. Então notícias tinham chegado lá em Jericó, e o povo também estava sem saber o que fazer, porque aquele povo que estava ali com Josué nunca tinha enfrentado uma guerra. Quem tinha enfrentado a guerra eram os seus pais, e agora aquele povo era convidado no primeiro momento da vida deles a entrar numa guerra. Vamos pensar nisso? Você nunca entrou numa guerra e de repente você é convidado para entrar numa guerra. Você nunca foi convidado para dirigir o culto e o pastor disse assim para você: olha, você mesmo que está olhando para mim aqui, você vai dirigir o culto de amanhã. Eu, pastor, se prepare que amanhã vai ter 3 igrejas aqui, mas pastor, não podia ser naquele dia que só vem Pedro, Tiago, João do barquinho, ou então só naquele dia que vem só Pedro, Tiago, nem o barquinho veio. Não, justamente naquele dia, e você fica o quê? Com medo. Na verdade você não fica com medo, você fica com pavor. Quem tem piriri, problema de dor de barriga, problema urinário, tá certo? Suador, frio, ó, rapidinho, vem todos os sintomas ali. Então, o Deus que nós servimos, ele sabe de todas as coisas. Mas ele deixou para nós algo que eu achei muito interessante, porque como é que a gente cura o medo? Como é que a gente resolve o problema do medo? Vai lá para o Salmo 91. Quem tem Bíblia aí, abra aí no Salmo 91. Contrário, Salmo 91. Eu vou ler na minha versão aqui, que diz assim: olha, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele o quê? Confio. O que o salmista está dizendo?
Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio, porque Ele te traz segurança. Então, uma pessoa, evangelista, que está debaixo da proteção do Senhor é alguém que está em segurança. E por que ele está em segurança? Olha só o que diz o verso 3: pois Ele te livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Amém. Ou seja, alguém que te livra de algum problema, você tem motivos para ter medo? Não, por quê? Ele vai o quê? Te livrar das armadilhas da vida. Então, um tipo de medo que existe são o quê? As armadilhas da vida. Quanto mais você viver, mais armadilha você terá. Qual é o outro medo que Ele nos protege? Ele nos protege de doenças mortais. Quanta gente tem medo de morrer de alguma coisa aí, porque alguém na família dele morreu, então todo mundo ali vai morrer daquilo. É como se fosse uma sentença. Mas Ele nos protege de doenças mortais. Você já passou pela gripe, já passou pela dengue, pela chikungunya, passou pelo Covid-19, agora vem de novo dengue. Eu te pergunto, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para proteger você de doenças mortais, sim ou não? Sim. Ele te cobrirá com as suas penas e vai te abrigar sobre as suas asas. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Então, o que é que nos protege? É a sua fidelidade. É aquilo que Ele diz a respeito de nós. O que é que Deus tem dito a respeito da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos? Não te abandonarei, não te deixarei. Estarei convosco todos os dias da minha vida, ou da sua vida, estarei convosco até o confim da terra. Ou seja, vou estar com você. Você tem que ter medo, por quê? Porque aquele que pode todas as coisas está com você. Mas olha só que coisa interessante no verso 5: não tenha medo dos terrores da noite. Quem tem medo do terror da noite? Vai chegando de noite, já fica preocupado. Por quê? E vai dormir, vai descansar, vai ter que voltar para casa. Aquela rua onde eu moro, ela é meio problemática. Então o texto diz que nós não teríamos, Ele não permitiria que nós tivéssemos o quê? Medo dos terrores da noite, e nem da flecha que voa durante o dia. Então Ele vai te proteger de noite, e Ele vai te proteger de dia. E o segredo está o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então lá no esconderijo do Altíssimo não é lugar para você ter o quê? Medo, né? Não vão ter medo da praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ou seja, estamos vivendo um tempo de virose, não é verdade? Você vai ter medo disso? Não. O texto diz que não, eu não vou ter medo da praga que se aproxima da escuridão, ou seja, que me pega no momento mais difícil da minha vida. Não vou ter medo. Verso 7: ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ele está dizendo: olha, você vai receber notícias de que pessoas que trabalham com você, que lá na sua empresa, que lá na sua escola, lá na sua casa, estão caindo. Está todo mundo caindo, você fica perguntando: quando que vai ser a minha vez? O texto diz que ainda que caia, diz que ainda que aconteça, ainda que haja tragédia do seu lado direito e do lado esquerdo, você não seria o quê? Atingido. Nem de noite, nem de dia. Tá certo? Basta abrir os olhos e ver como são castigados os perversos. Se você aonde? Se refugiar no Senhor. Verso 9. E se fizer do Altíssimo o seu abrigo. Então não adianta só buscar refúgio. Tem que viver também nesse refúgio. Não basta apenas você buscar Deus no momento da dificuldade. Você tem que buscar a Deus e permanecer com Deus mesmo no tempo da bonança. Ok? Nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Amém. Ou seja, às vezes a gente tem medo que aquele problema, aquela doença, aquela enfermidade atinja o que é a nossa casa. E aí a gente fica como?
a gente fica com medo. Mas eu te pergunto, o teu medo impede que a praga chegue na tua casa? O teu medo impede que uma praga chegue no teu trabalho? Não, nada. Ele diz assim: nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Então você tem que entender que o Deus que nós servimos, Ele é aquele que protege, é aquele que dá ordem aos seus anjos para nos proteger aonde quer que você vá. Então quando você está debaixo da proteção de Deus, aonde você for, Deus vai te proteger. Deixa a tua casa em paz, coloca a tua família em segurança. Não precisa ficar preocupando com a tua família, não, com o teu esposo, nem com o teu esposo. Fala, Senhor, estou colocando a minha família nas tuas mãos e eu vou voltar lá para o abrigo do Altíssimo, porque é lá que eu tenho que ficar. Quando nós estamos nos guardados no abrigo do Altíssimo, nenhum mal de noite nos apega, nenhuma praga da noite nos apega, ok? Pois Ele dará ordem aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Pensa só, o Deus que você serve, Ele tem o cuidado de segurar você pelas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma. Então você tem medo por quê? Você tem alguém que cuida de você, tem alguém que trata de você, tem alguém que prepara para você a comida que você precisa comer, e você vai ter medo do quê? Não tem problema nenhum. E diz assim: você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpente embaixo dos seus pés. Precisa ter coragem para pisar no leão. Precisa ter coragem até para olhar para o leão, quanto mais para você pisar no leão. Mas ele diz que você não teria medo e você pisaria no leão. Você esmagaria os leões, esmagaria as feras, você esmagaria as serpentes embaixo dos seus pés. Isso o quê? Isso só pode ser feito alguém que não tem o quê? Medo. Outro dia tivemos uma situação aqui interessante, né? Pastora Sheila sempre valentona, sempre forte, né? Aí nós encontramos uma aranha ali, eu vi que ela precisa matar essa aranha, tá? Vamos matar essa aranha. Mas eu percebi que ela estava o quê? Ela estava meia distante do assunto. E por que ela estava distante do assunto? Porque eu perguntei: você está com medo? Ela falou: sim, eu estou com medo. Então o medo faz o quê? O medo faz com que a gente paralise. E há algumas situações que realmente a gente não deve arriscar. A gente deve o quê? Ser prudente, né? Mas eu lembro de uma situação, eu trabalhei uma vez aí numa empresa aqui no centro da cidade, e a gente tinha que descobrir que a gente chama de cupim de solo, né? Na verdade foi ali no prédio da CET, bem no centro de São Paulo. Era o posto da CET que controlava todos os semáforos do centro. E eles descobriram que ele estava tendo uma infiltração de cupim. E a questão era descobrir aonde que estava a casa dos cupins, porque eles estavam invadindo. E se eles chegassem até a parte elétrica, eles iriam provocar uma pane ali, e ali ia apagar o semáforo ali da região central inteira de São Paulo. E a empresa foi convidada para participar e foi lá. Só que tinha dois caminhos, tinha um caminho mais fácil e um caminho mais difícil. Como eles não sabiam exatamente como fazer, para nós chegarmos até lá, nós tínhamos que descer por uma escada, numa altura de mais ou menos uns 15 metros de altura, aquela escada de alumínio grande. Então colocaram a escada lá em cima, na outra parte onde nós estávamos, e tinha que descer. Quando você chega naquela escada no meio, a escada ela faz isso aqui, ó. Ela se dobra. E a gente tinha que descer. E aí eu tive que descer. E como é que desce aquilo ali? E não é só descer, você desce, você tem que subir de novo. Descer você até desce. E para subir? E aí tivemos dificuldade. Eu tive dificuldade para descer, depois eu tive dificuldade para subir, depois teve que descer de novo. Aí já comecei a ficar espertinho aquilo lá. Mas o que me chamou a atenção é que um dos vigias, ele teve muito medo. Ele falou assim: eu não consigo descer, eu estou com medo. E agora ia fazer como? Ele estava no meio da escada. Como é que faz? Né? Aí quando eu vi aquilo, eu lembro que eu me enchi de coragem. Se um homem desse tamanho está acostumado a tomar conta de tudo isso aqui, ele tem medo, o meu medo é pequeno perto do medo dele.
Ali eu brinquei naquela escada, subi e descendo, mas depois daquele assunto eles descobriram, né, que tinha uma saída que dava para abrir uma das portas de vidro lateral, que era só atravessar aquela porta ali e ir direto, né? Quer dizer, um deles precisou passar pelo perigo para que pudesse resolver aquilo. Está entendendo isso? Sim. Que muitas vezes nós permitimos que as pessoas fiquem com medo, até que a gente fique no medo. Quando a gente entra no medo, a gente encontra uma solução, uma maneira de resolver aquele problema rapidinho, né? Você coloca grade na tua casa, você manda dedetizar, você faz qualquer coisa, porque afinal de contas você foi atingido por aquele problema de medo. E ele diz assim no verso 14: o Senhor disse: livrarei aquele que me ama e protegerei o que confia em meu nome. Deixa eu dar uma promessa para você, que ele vai livrar aquele que ama. Você ama a Deus? Ama. Mas ama mesmo? Ama. Se você ama, ele vai o que? Ele vai te livrar. E vai proteger aquele que confia no seu nome. Então, quando aqueles 3 passaram pela fornalha, o que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo exatamente esse salmo aqui. Livrar, Deus livrou ou não livrou ele da fornalha? Livrou. E eles foram protegidos, por quê? Porque eles confiavam no nome do Senhor. O verso 15, ele diz assim: quando clamar por mim, eu responderei. Ou seja, aquele que vive sem medo, aquele que confia em Deus, tem o cumprimento dessa promessa, está no verso 15 do Salmo 91. Quando clamar por mim, eu responderei. Verso 16, continuação do verso 15, diz: e eu estarei com ele em meio às dificuldades, e o resgatarei e lhe darei honra. Ou seja, aquele que confia, aquele que não teme, ele será o quê? Quando ele clamar, Será respondido. ele terá resposta. Aquele que ama, aquele que confia, quando ele clamar, ele vai ter o quê? Ele vai ser protegido. Protegido o quê? Em meio às dificuldades. E não é no meio das nossas dificuldades que nós sentimos medo. Por que nós sentimos medo? Porque nós não temos assimilado na nossa mente, na nossa maneira de viver, de que o Deus que nós servimos, Ele nos guarda, Ele nos protege. Nós insistimos em tomar atitudes e viver debaixo das nossas atitudes assim: eu me garanto. Não se garanta muito não, porque em algum momento dessa sua vida você pode ser perdido de surpresa. Com vida longa eu recompensarei e lhe darei o que? A minha salvação. Ou seja, o Senhor promete vida longa e recompensa, e ainda lhe dá a sua salvação. Eu te pergunto, não é melhor você confiar do que você ter medo? Eu acho que é melhor eu confiar nesse Deus que eu ter medo, porque Ele vai me proteger, Ele vai me guardar, Ele vai me restaurar, Ele vai fazer ver com que os meus inimigos, eles caiam à minha direita e à minha esquerda, e eu não vou ser o quê? Atingido. Nós vivemos isso, né? No meio da pandemia. Vocês lembram daquele testemunho que eu contei para vocês, que numa determinada noite eu sonhei, eu tive uma visão de que eu estava como se estivesse no hospital, e conforme eu caminhava naquele hospital, quanto mais eu caminhava, eu tinha medo. Eu dizia assim: Senhor, me tira daqui imediatamente. O anjo vem, coloca uma veste branca e diz assim: vamos, mas vamos mandar ele apenas caminha. E naquele apenas caminhar, nós vimos corpos colocados para tudo quanto era lado, corpos em cima de bancos, corpos jogados lá. E o que me chamava a atenção é que quando eu olhava para um determinado lugar, eu via um grande saco preto, e dentro daquela embalagem preta havia corpos, e quando jogava aqueles corpos, eles rompiam e eles iam para fora. Dali a alguns dias começou toda aquela situação, e vocês sabem o que aconteceu: corpos que foram enterrados juntos numa única vala, dentro de sacos presos. E eu dizia: Senhor, ele falou assim: não, simplesmente que caminha. Quando a gente tem medo, a gente precisa aprender o que há a caminhar. Mas é isso que ele faz? Não. Quando a gente tem medo, a gente fica o quê? Paralisado. Quando a gente tem medo, o que a gente faz? A gente vai se esconder, como Adão se escondeu. Ouvi a tua voz no jardim, eu fui o que me escondi. Agora, o que é que você tem medo?
O que é que te causa tanto medo, tanto pavor, que quando ele vem te oprimir, simplesmente ele te paralisa. Ele te paralisa. Nós temos que descobrir o que é que nos paralisa. A gente tem que descobrir o que é que nos impede de avançar. Pastor, eu não sei o que me impede de avançar. O que te impede de avançar é medo. E esse medo, ele é decorrente de alguma coisa que você chegou a fazer no passado, mas que nesse momento ele dá o reflexo. É como se fosse um gatilho. E toda vez que você passa por uma situação de estresse, que você tem o quê? Medo. Porque aquilo é dado um gatilho na sua mente. E você fala, eu não vou conseguir, eu não vou ser o quê? Eu não vou ser capaz. E a gente precisa se livrar disso. A gente precisa quebrar esse altar de medo na nossa vida. Porque existem coisas que nós planejamos que vai dar certo também. Existem coisas que nós fazemos, planejamos que vai dar certo, não vai dar certo. Mas isso não é o fim. Pode, na verdade, ser o seu grande começo. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Será que a Bíblia tem solução? Tem. A solução está: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará o quê? Descanso à sombra do Todo-Poderoso. Então, o que eu preciso, na verdade, é descansar. Preciso descansar. Quantas e quantas vezes estamos debaixo de tanto medo e tanto pavor de uma coisa que não existe, uma coisa que não é real. Eu aprendi a enfrentar os meus medos noturnos, as minhas situações, exatamente levando diante do altar todo e qualquer medo. Então, nós vamos aprender a levar diante do altar de Deus os nossos medos. A Bíblia Sagrada não diz que tudo aquilo que pedimos em oração crendo, nós vamos receber, e que nós devemos levar a Ele todo o que é a nossa ansiedade. Fala com Deus onde está a sua ansiedade nessa noite, qual é a preocupação que você tem nessa noite, preocupação financeira, preocupação familiar, preocupação no trabalho, preocupação na faculdade, preocupação nos seus relacionamentos. Tem medo. Tem gente que tem medo de começar e não terminar, porque lá a história daquela pessoa diz que começa e não termina. Outras pessoas têm medo aí de não encontrar um bom casamento, e aí vai arranjando namorado do jeito que dá, tá bom. Se vai dar certo, eu não sei. O importante é que eu não fique o quê? Não fique solteiro. Tem gente que tem medo da solidão, tem gente que tem medo da noite, tem gente que tem medo do dia. Qual é o seu medo? O que é que você tem medo? Tanto medo já se transformou em pavor, a tal ponto de você ficar o quê? Paralisado, sem ação. A palavra de Deus ela diz assim que aquele que ama a Deus, ele é livre de todo o quê? Todo temor, todo tem medo. Porque aquele que não é aperfeiçoado no amor, ele vive debaixo do medo, ele vive debaixo da culpa. Adão tinha um motivo para estar com medo. Ele havia transgredido uma ordem de Deus. Pastor, será que eu transgredi alguma ordem de Deus? Eu falei assim, não sei. Mas uma coisa eu sei, que quando nós estamos abrigados no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, nós não teremos medo algum. Amém, Jesus. Então nós temos que descobrir se, de repente, naquele momento que eu fui pego de surpresa, eu não estava fora do abrigo do Altíssimo. Se eu não estava longe da sombra do Todo-Poderoso. Muitas e muitas vezes nós estamos sendo atacados com o único propósito de causar em nós medo. Uma vez que você tem medo, você fica o quê? Paralisado, você não avança e você também deixa de fazer outras coisas. Nessa noite nós vamos quebrar esse princípio do medo e vamos nos encher de coragem, de ousadia. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de ousadia, não cheio de medo. Há situações que você vai ter que ser o quê? Precavido. Será que vai dar certo? Vai dar certo. Mas se não der certo? Se não der certo, tem o plano B, o C, o D, o F, o G e o H. Não tenha medo.
Porque toda vez que você tem medo, você age igual ao Gideão. Quando vai fazer a convocação para a guerra, você vai fazer a convocação para a luta, aqueles milhares, vão vir milhares junto com você. Jó diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Então o que é que você tem medo? Aquilo que você tem medo é aquilo que lhe sobrevém. O que é que você tem medo? Aquilo que você tem medo é aquilo que te alcança. O que é que você tem medo? Você tem medo, vive com medo, você vai atrair pessoas também com o espírito do medo. Mas anda com pessoas de coragem e você vai atrair com o espírito de coragem, de ousadia, de atrevimento. O que é que você quer atrair para você essa noite? Ousadia. Medo ou ousadia? Ousadia. Ousadia, não é isso? Então, para a gente ser ousado, a gente tem que ser o quê? Atrevido, tem que ser abusado, tem que se levantar, tem que ter coragem. Há situações que nos causam medo, mas essa situação ela não vai me causar o quê? Pavor. Bem? Vamos orar então, pedindo a Deus que nos dê essa cobertura e nos dê essa visitação sobrenatural em nome de Jesus. Vamos abençoar as pessoas que estão conosco na internet, para que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai amado, a vida dos teus filhos e a vida das tuas filhas. Senhor, nós recomendamos a Ti, que o Senhor venha nos ajudar a vencer os nossos medos. Quantos de nós muitas vezes temos medo, Pai amado, de não conseguirmos, medo, Pai amado, de não sermos felizes, medo, Pai amado, de não tomarmos a atitude certa, porque na verdade, Pai, não estamos conseguindo conviver no abrigo do Altíssimo. Moramos, ó Pai amado, olhamos, visitamos, mas nós não queremos residir no abrigo do Altíssimo, mas que nós possamos viver, possamos nos abrigar debaixo dessa mão poderosa que é o Senhor nosso Deus. Em tudo, Pai, eu te sou grato, em tudo eu te louvo, em tudo eu te adoro, em tudo eu te exalto, porque eu sei que o Senhor tem o poder para quebrar todo medo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos creem que nessa noite os altares do medo foram desfeitos na sua vida? Amém? Amém. Não tenha medo. Amém. O Senhor não cuida dos passarinhos? Vai cuidar de você. Amém? Não tenha medo. O Senhor não disse que na sua palavra Ele tem promessa para cada necessidade que nós tem. Então, para cada necessidade eu vou encontrar um antídoto, eu vou encontrar uma promessa, e o nome do Senhor será glorificado e será exaltado. A gente volta amanhã, no 10º dia, dia de quebrar altares de falsas promessas. Então estejam com a gente amanhã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Beijo no coração e fui!